Bom dia. Em nome da Presidente da Câmara Municipal de Tavira, declaro aberta esta cerimónia de homologação do Acordo de Colaboração no âmbito do Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Irá tomar da palavra a Presidente da Câmara Municipal de Tavira, doutora Ana Paula Martins. Bem, bom dia a todas e a todos. Permitam-me que cumprimente a Senhora Secretária de Estado da Habitação, doutora Mariana Gonçalves, o Senhor Secretário de Estado da Descentralização e grande amigo Jorge Botelho, meu antecessor, a Senhora Presidente do IRU, aqui o nosso chefe de divisão de Assuntos Sociais e também o chefe da Unidade de Ação Social aqui do município. Como estávamos a falar aqui antes de estarmos on, cumprimentar também todos aqueles que nos assistem via Facebook do município. Dizer que, como estávamos a dizer antes, hoje é um bom dia para Tavira. É um dia em que vamos homologar o acordo de colaboração com o IRU, que nos permitirá concretizar a nossa estratégia local de habitação. Dizer que o processo da estratégia local de habitação iniciou-se no final de 2018, início de 2019, e teve a aprovação pela Assembleia Municipal no passado mês de fevereiro. E aqui fazer uma referência a que este documento do município foi feito inteiramente pelos técnicos municipais, através aqui da Divisão de Ação Social, e eu hoje queria agradecer todos os técnicos que trabalharam para que este tão importante instrumento para o município tenha sido aprovado. Foi feito sem qualquer consultoria técnica e também aproveito a ocasião para agradecer também, aqui na pessoa da Senhora Presidente do IRU, toda a colaboração da sua equipa técnica para nos esclarecer dúvidas, questões que nos foram possibilitando construir este documento e esta ferramenta tão importante para o município no que toca às questões da política de habitação. Como todos sabemos, nos últimos anos assistimos a um aumento das rendas face à escassez de habitação no mercado de arrendamento e também ao aumento da construção, o que faz com que a aquisição de novas habitações seja a custos bastante elevados. O Algarve, em particular, sofreu bastante desta situação, quer por força da escassez de habitação no mercado de arrendamento, quer pelos custos elevados da aquisição de habitação própria, e o município de Tavira encontra-se, é o quarto concelho do Algarve com um custo por metro quadrado mais elevado, o que, como todos nós poderemos entender, torna muito difícil às famílias poderem aceder a nova habitação. E daí, e perante toda esta situação, que é como um Algarve, mas eu penso que um bocadinho transversal ao país todo, vem a necessidade de olharmos para as políticas de habitação com novos olhos. As políticas de habitação são essenciais para o desenvolvimento dos territórios, na medida em que permitem a fixação de jovens, a fixação de mão de obra, e são particularmente importantes também para o desenvolvimento económico dos concelhos e também para a coesão territorial. E por isso eu aproveito esta oportunidade para felicitar o atual governo e o governo anterior por todo este trabalho que tem vindo a fazer na criação destas novas políticas de habitação. É uma política essencial para podermos dar resposta a milhares de agregados que ainda vivem em situações indignas, com alojamentos precários, em sobrelotação, situação que se tem vindo a agravar por força de toda esta realidade que o país atravessou. E quero também felicitar o facto de terem escolhido os municípios como parceiros essenciais desta estratégia, pela sua proximidade, pelo seu conhecimento da realidade. Os municípios são os parceiros ideais para que possamos levar a estas pessoas aquilo que é um direito que lhes assiste, que é o primeiro direito, o direito a uma habitação condigna.
Fazer aqui uma ressalva e dizer que a crise de 2019 a 2013 foi uma crise que provocou nos municípios quebras acentuadas das receitas municipais e para além de toda a necessidade de a Câmara equilibrar as suas contas e também todos os entraves que têm vindo a ser postos à necessidade à capacidade de novos endividamentos por parte dos municípios. E, portanto, por força dessa realidade e também por força do facto de não existirem empréstimos bonificados para este efeito, fez aqui com que os municípios, durante estes períodos, e no qual Tavira, obviamente, se inclui, não tivessem optado pela necessidade de construir novas habitações sociais, honorando os orçamentos municipais futuros e também, obviamente, as capacidades de endividamento para desenvolver depois outros investimentos igualmente essenciais para o desenvolvimento do concelho. Dizer, obviamente, que essa realidade mudou completamente em 2018, quando é criado o Programa de Apoio e Acesso à Habitação. E a partir daí, os municípios, todos eles, eu penso que isto começaram a trabalhar nestas estratégias locais de habitação e, obviamente, Tavira já começou também, como eu já disse, começou a trabalhar nela. Nós hoje em dia já estamos a trabalhar desde o início do ano e apesar da estratégia ainda não estar aprovada, nos projetos para a construção de pelo menos 32, para já, com a construção de 32 focos de habitação social, em 2 freguesias do nosso concelho, portanto Conceição Cabanas e Santo Estevão, e esperamos também poder até ao final do ano lançar as empreitadas para que estes 32 focos possam ser já uma realidade. Mas dizer que neste tempo todo, em que efetivamente os municípios não construíram habitação social, e Tavira também não o fez, por os motivos que eu já disse, pela situação financeira, por o facto de não existir financiamentos bonificados, dizer também que o município nunca descurou a necessidade de reabilitação do seu edificado existente. O município de Tavira tem praticamente 600 casas de habitação social, 600 focos de habitação social, e, portanto, nós temos investido ao longo deste tempo na reabilitação desse edificado e hoje mesmo, ou amanhã, lançaremos uma nova empreitada para a reabilitação de mais habitação social. Isto tem sido um programa progressivo que temos vindo a desenvolver também de reabilitação da habitação social existente, no valor de 1.800.000 euros e que esperamos que também possamos rapidamente ver a obra no terreno. E, portanto, e porque as necessidades, não só no país, mas obviamente também no concelho de Tavira, por força de todas estas questões, têm vindo a agravar-se, cada vez temos um número crescente de agregados que vão vivendo em situações mais impróprias, sendo que o caso da sobrelotação, o regresso à casa dos progenitores tem-se verificado muito e, portanto, hoje este acordo que vamos assinar e que permite que a nossa estratégia, que está cimentada e que depois o Dirksen irá apresentar um bocadinho melhor, na criação de novos 50 focos de habitação social para dar resposta a estes agregados do primeiro direito, construção essa nas várias freguesias do concelho. Dizer que também temos ponderado nesta estratégia a compra de terrenos para este efeito, a reabilitação do restante edificado que ainda temos e que face também à necessidade de serem edificado com alguma antiguidade, portanto, essa necessidade de constante reabilitação. E também, obviamente, a compra de terrenos e sem deixar aqui também de lado a questão da habitação a custos controlados. Dizer que nesta nossa estratégia, que está orçada em cerca de 18 milhões de euros, agradecer, obviamente, este acordo de colaboração do IRU, que permitirá que o município possa vir a beneficiar de um financiamento de cerca de 15 milhões de euros, sendo que 9 milhões poderão ser compensações financeiras a fundo perdido, por assim dizer, e o restante
os restantes 6 milhões para um empréstimo bonificado. Estas são as condições ideais para que a Câmara, sem onerar em demasia os seus orçamentos municipais e os seus restantes investimentos futuros, possa aqui construir e dar resposta a estes agregados e a estes agregados que vivem em situações mais indignas, em situações de precariedade, e permitirá também, obviamente, conseguirmos esta estratégia tão importante também da fixação de jovens e do desenvolvimento económico do Conselho, que eu penso que andarão sempre aqui de mãos dadas. Portanto, este é, como eu disse, um grande dia para Tavira, principalmente eu que tive a gestão financeira da Câmara nos últimos 11 anos, aqui acompanhada pelo nosso secretário de Estado, que era o anterior presidente da Câmara, sei o quão importante é este financiamento para darmos esta resposta, o quão importante é fazermos este tipo de gestão que não onera estes orçamentos futuros, como eu já disse. E, portanto, e por último, e vou-me calar já, eu quero agradecer muito ao IRU por este acordo de parceria, espero que ele se concretize. Como vê, nós já estamos com mãos à obra e queremos fazer mais nos próximos 6 anos, levar a cabo toda esta nossa estratégia. O financiamento é muito, muito interessante, atendendo ao orçamento que nós temos na estratégia, portanto, permitirá aqui um valor de financiamento muito grande para a nossa estratégia e eu tenho que agradecer muito. Agradecer também aqui toda a colaboração da senhora Secretária de Estado, do senhor Secretário de Estado, e isto só é possível com a colaboração de todos. Uma vez mais dizer ao Governo que estamos aqui, que somos parceiros na questão da habitação e que sim, que queremos contribuir e muito para que os milhares de pessoas que ainda vivem com situações não permanentes e pouco dignas, possam aqui ter uma resposta aqui no Conselho de Tavira e, portanto, se todos os concelhos forem como Tavira, teremos uma grande resposta a nível nacional. Portanto, agradecer a todos e depois passaria ao Dirksen para apresentar a nossa estratégia muito resumidamente, a quem nos assiste no Facebook também ficar a conhecer melhor essa nossa estratégia e este nosso caminho que iremos fazer nos próximos 6 anos. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos e a todas. Vou compartilhar aqui uma ligeira apresentação para que possamos ter aqui um suporte visual também aqui da nossa estratégia. Começando então por fazer aqui um ligeiro enquadramento relativamente ao documento que vai servir de base ao acordo de colaboração que irá hoje ser celebrado. Importa referir que esta estratégia é um instrumento de planeamento dinâmico e evolutivo. Este instrumento é assente numa abordagem integrada e estratégica, tem por base um enquadramento estratégico, assente num diagnóstico de carências e recursos e dinâmicas, e nesta dupla vertente, para além do enquadramento, tem também um modelo de intervenção, este modelo para uma atuação em matéria de habitação que seja transparente, programático, mensurável e que oriente e articule as soluções habitacionais a desenvolver. Em termos de diagnóstico, não era o objetivo desta estratégia local delinear uma reflexão um diagnóstico exaustivo, mas sim uma reflexão sistematizada e crítica relativamente à realidade existente no Conselho. Desta forma, destacamos aqui apenas algumas das situações que detectámos como uma síntese de especificidades do Conselho. Esta síntese foi feita de acordo com uma matriz de planeamento, em que, em termos de forças, iria destacar aqui o parque habitacional recente e maioritariamente em bom estado de conservação. Em termos de fraquezas, temos aqui a existência de agregados a residir em condições indignas. Em termos de oportunidades, este novo ciclo de paradigmas de intervenção e integração sociohabitacional centrado nas famílias. E em termos de ameaças, os elevados preços de compra de arrendamento tornam difícil o acesso ao mercado do arrendamento. Depois, esta análise permite-nos retirar aqui relevantes considerações, mas ao mesmo tempo identificar aqueles desafios que para nós são tidos como centrais ao nível da atuação local.
sendo eles a diversificação de formas de promoção e acesso à habitação, incluindo aqui os modelos cooperativos, associativos e a habitação colaborativa, a acessibilidade financeira central também, e permitindo uma consolidação do setor do arrendamento acessível, e ao mesmo tempo a valorização do papel da habitação pública, sempre numa perspectiva, obviamente, de gestão do habitat. Na vertente do primeiro direito, a estratégia, enquanto requisito obrigatório a este programa, preconiza priorizar a solução de situações condignas verificadas no Conselho e que, obviamente, em que existe carência financeira para suportar o acesso a uma habitação adequada. Depois, verificando aqui o diagnóstico realizado, podemos detectar no Concelho de Tavira cerca de 538 condições habitacionais indignas. Se tivermos em conta os requisitos operacionais do Concelho, podemos dizer que encontramos 380 famílias em situação de insalubridade e insegurança, cerca de 111 em situação de precariedade, 45 em situação de sobrelotação e 2 em situação de inadequação. À nossa direita, podemos também verificar o mapeamento desta realidade no território, sendo que as freguesias em que existe maior expressão destas condições habitacionais é o núcleo urbano, a freguesia de Tavira, e a freguesia de Luz de Tavira e Santo Estevão. Curiosamente, uma das freguesias, se considerarmos as freguesias anteriores, aqui, antes das uniões de freguesia, Santo Estevão era precisamente a freguesia que não teve ainda resposta em termos de habitação social. Nesta vertente, e em função destes diagnósticos e das opções estratégicas do território, preconizam-se um conjunto de soluções habitacionais que se pretendem ver estabelecidas num prazo máximo de 6 anos, cuja ordem de prioridade encontra-se definida e alinhada com os princípios do primeiro direito. Soluções estas previstas essencialmente a 3 níveis, que é a construção, a aquisição e a reabilitação. Esta construção, em que se prevê que no primeiro triênio venham a ser construídos 50 habitações, a aquisição de frações dispersas e a reabilitação, no quadro do reforço da regeneração urbana. Esta reabilitação tem aqui uma dupla vertente que permite a continuidade da valorização do património habitacional municipal, mas ao mesmo tempo uma atuação ao nível de imóveis sinalizados quanto a situações de carência habitacional. Se tivermos em conta os beneficiários a atender relativamente a esta candidatura ao primeiro direito, vamos encontrar 2 vertentes. Os beneficiários diretos, através de um apoio direto às pessoas para acesso a uma habitação adequada, e aqui foram sinalizadas cerca de 538 famílias, correspondendo a 1.634 pessoas, e uma outra vertente que tem a ver com as entidades beneficiárias, com o apoio a entidades para a promoção de soluções habitacionais, sejam elas através de associações de moradores, cooperativas de habitação e construção, ou os proprietários de frações em núcleos degradados, com uma previsão de atuação aqui em cerca de 277 famílias, compostas por 913 pessoas. A estratégia local de habitação de Tavira, em termos de amplitude, encontra-se centrada em 2 grandes núcleos. Um, com um grande enfoque nas vertentes das condições habitacionais indignas, e que permitirá uma candidatura ao primeiro direito, neste horizonte temporal de 6 anos, mas integra também soluções mais abrangentes, para além das que estarão ao abrigo do primeiro direito. Soluções estas que se prevêem materializar nas seguintes medidas: a habitação com renda acessível, que nos permitirá contribuir para dar resposta às necessidades de famílias cuja situação e rendimentos não lhes permite aceder ao mercado de habitação a uma habitação adequada. Mas também, aqui, através do apoio financeiro ao arrendamento, que nos permitirá compatibilizar rendas com rendimentos das famílias, e ao mesmo tempo com a cooperação de entidades terceiras, seja através da promoção da habitação mediante cooperativas ou entidades do terceiro setor, que nos facultarão uma maior estratificação e adequação da resposta à crescente necessidade de um conjunto de famílias. Encontramos também mais 3 opções estratégicas em termos de atuação, sejam elas o programa de alojamento das pessoas em situação de sem-abrigo,
alicerçado numa estratégia de inserção através do alojamento, mas ao mesmo tempo conjugado com uma estratégia de inserção e que nos permitirá atuar ao nível máximo da precariedade da condição habitacional. Outra vertente a privilegiar é a continuidade da monitorização do parque habitacional, monitorizando as formas de ocupação, permitindo-nos disponibilizar habitação a quem precisa. Atuar ainda também ao nível dos benefícios tributários e incentivos urbanísticos, enquanto contributo para o incremento da acessibilidade financeira, um dos desafios que já falámos. Em termos de metas da nossa estratégia, aqui na vertente do primeiro direito, neste horizonte temporal até 2026, a estratégia local de habitação tem como meta o apoio direto a 538 famílias, compostas por 1.634 pessoas, e num investimento estimado de 17,5 milhões de euros, dos quais 15,2 terão financiamento, seja ele sob a forma de com participações não reembolsáveis ou empréstimos não bonificados, para responder às condições habitacionais indignas identificadas no território. Em termos gerais, ao falarmos de metas no horizonte temporal até 2030, a estratégia local de habitação tem como meta o apoio direto a 1.349 famílias, cerca de 4.208 pessoas, num investimento total de 28,2 milhões de euros, no intuito de poder emergir novas perspectivas que preconizem, tanto por um lado, alargar o espectro populacional a que se destinam, mas por outro também convocar novos enfoques e atores. Em termos genéricos, esta estratégia local de habitação pretende constituir-se como um instrumento com a ideia de que possa ser um documento evolutivo e um quadro de referência mobilizador para a definição de soluções habitacionais, numa ótica de promoção do desenvolvimento social local, conducendo a uma redução quantitativa das carências habitacionais que foram mapeadas no Conselho. Em termos gerais e de uma forma simplificada, esta é a estratégia habitacional, a estratégia local de habitação de Tavira, que servirá por base ao acordo de colaboração hoje a ser celebrado. Passo agora a palavra ao Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Dr. Jorge Botelho. Bom dia a todos. Saudar a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tavira, a caríssima Ana Paula Martins. Saudar a minha colega de governo, Marina Gonçalves, a doutora Isabel Dias, o Dirksen e o Eurico Palma, que também estão nesta sessão, com responsabilidades na área social. Esta é uma Câmara que eu conheço bem, por isso é um gosto enorme estar aqui nesta sessão, nesta cerimónia de particular sensibilidade e importância para o Conselho. Como disse a Presidente, eu acho que nós assistimos nesta apresentação a uma estratégia multifacetada, muito completa, no prazo de 2021-2030, que já começou a ser implementada com os projetos para que haja obra ou concursos o mais rapidamente possível e seguramente para fazer a felicidade de muitas famílias. Disse a Presidente e disse bem, eu subscrevo, que durante muitos anos, primeiro, não havia financiamentos. Isto é, a necessidade que se foi acumulando em termos de habitação é uma necessidade emergente e real, mas sendo certo que os municípios, houve um período que investiram em habitação social, alguns com alguns empréstimos que estavam excepcionados, mas que foram acumulando dívida. E essa dívida, e muitos deles também fizeram habitação social com empréstimos, alguns com períodos de carência até alargados, e houve um conjunto de executivos que tiveram que pagar esses empréstimos, porque em determinada altura não havia condições, e depois deu-se a crise em 2011, 2012, e nós sabemos qual foi a questão que todos os municípios do país, e eu sei que em Tavira em particular, tiveram uma especial dificuldade, que foi uma crise financeira associada a um excesso de endividamento, e porque endividamento ele maioritariamente por termos construído habitação social alicerçada ou alavancada em empréstimos bancários.
Ora, este é o ponto que eu gostava de realçar para já. Porquê? Porque, atendendo à dinâmica do Governo e às opções do Governo depois da aprovação da Lei de Bases, com o trabalho do IRU e o impulso, já agora, desta Secretária de Estado, Marina Gonçalves, que está neste momento a implementar e a pôr no terreno todo um conjunto de estratégias e desafiando, a anterior Secretária de Estado da Habitação tinha desafiado os municípios a fazerem as estratégias do primeiro direito, essas estratégias foram sendo feitas e a Secretária de Estado, Marina Gonçalves, agora com as estratégias resolveu pôr a mão na massa e resolveu encontrar um pacote de financiamento juntamente com o Ministro Pedro Nuno Santos. Para quê? Para financiarmos as estratégias locais de habitação. Felicitações ao município de Tavira, porque o município de Tavira é dos primeiros municípios a ter condições de acesso para a estratégia do primeiro direito. Quando há 278 municípios no país e o Tavira está entre os 30 primeiros, eu acho que isso é muito significativo da importância que o Executivo dá às questões da habitação, do primeiro direito e das pessoas socialmente desfavorecidas, por questões de território, zona especialmente turística, por questões de preço e por várias questões têm o quadro de não acesso à habitação porque o mercado de arrendamento não funciona ou funciona a preços proibitivos, pouco inacessível ou inacessível a pessoas com dificuldades e também inacessível à classe média, nomeadamente os jovens casais que não conseguem ter acesso ao mercado de arrendamento. E quero felicitar por isso também a Sociedade de Estado, porque a componente de financiamento a fundo perdido deste protocolo é de cerca de 60%, cerca de 9 milhões de euros, e a componente de empréstimos bonificados são mais de 6 milhões de euros, e que é uma realidade importante que faz com que haja um aliciante para o município avançar nesta estratégia. Avançar na estratégia, nesta parte do primeiro direito, até o segundo semestre de 2025. Porque, obviamente, as casas não se compram no supermercado e elas têm que ser feitas, têm que ser programadas. Segunda nota que gostava de referir e hoje nós tivemos, tanto eu como a minha colega Secretária de Estado, tivemos a oportunidade de ver um PowerPoint sobre estratégia de habitação e constatamos que esta estratégia de habitação é, sim senhor, construção, mas acima de tudo é polifacetada. Tem várias vertentes, várias dimensões, que faz com que para núcleo, para atingir o objetivo final da integração de muitas pessoas, muitos agregados, recorre a vários mecanismos. E eu quero dar os parabéns à equipa que o fez, este plano, à dimensão que implementou multifacetada, misturando construção de casas, reabilitação de habitações, empréstimos a particulares para o poder fazer, aquisições de terrenos, a questão do arrendamento apoiado, que eu acho que é uma vertente importantíssima também, e desta estratégia toda atingirem mais rapidamente os objetivos a 2030, no primeiro direito, especialmente até 2026. Essa é uma estratégia que vai seguramente dar frutos e vai fazer com que o município de Tavira seja cada vez mais atrativo para se viver e ser um município solidário com respostas às pessoas que têm em Tavira um sítio para viver, mas para trabalhar. Todos nós sabemos a realidade do concelho, fortemente turística, que faz com que muitos investimentos possam ainda acontecer se nós tivermos soluções habitacionais integradas para os funcionários ou os trabalhadores, para essas soluções, muitas delas turísticas, terem uma solução das pessoas que hoje já estão e vivem em Tavira e daquelas pessoas que querem fazer de Tavira uma terra para viver. E é desta conjugação daqueles que têm menos apoios que nós podemos seguramente fazer o concelho melhor com soluções habitacionais. Terceira nota é parabéns a todos que trabalharam nesta estratégia, ao seu chefe de divisão Eurico Paulo, ao Dirksen também, mas também um conjunto de técnicos que estão na divisão da ação social da Câmara Municipal de Tavira, pessoas que eu reputo muito competentes e que jogaram mãos a este processo enorme numa realidade de que ninguém conhece melhor o vosso concelho do que os próprios do concelho, com o apoio ao outro, e obviamente também do olhar integrador e obviamente
muito importante que eu sei que o IRU teve na partilha desta experiência e desta estratégia e, obviamente, torná-lo até mais, digamos, operativo no sentido de melhor poder ser comparticipado na estratégia que é alinhamento nacional. Finalmente, as estratégias locais de habitação partem de um sentido correto. Esta é uma estratégia nacional partindo do mapeamento local. E partindo do mapeamento local, nós vamos fazendo tipo peças de puzzle as respostas habitacionais. A senhora Secretária de Estado, Marina Gonçalves, seguramente está muito contente, que há muita coisa a acontecer há muito tempo. E isso é bom. E seguramente nós vamos ter a nível do país respostas de habitação muito mais integradas e vamos executar seguramente as verbas que estão alocadas neste programa e também uma outra verba pode, pela dinâmica do tempo, em função da execução, poder aparecer. Por isso, finalmente, e para terminar, para não ser muito exaustivo, hoje é um dia feliz para Tavira. Eu quero felicitar a Presidente Ana Paula Martins primeiro pela paciência, que nós temos que ir trabalhando com paciência, mas com objetivos. Poder associar o investimento a um financiamento, grande parte dele a fundo perdido, que eu acho que isso é muito importante, e é importante porquê? Porque quando se investe na habitação ou noutro investimento qualquer e é fundo perdido, quer dizer que nós libertamos os dinheiros municipais para fazer outras obras que também são necessárias ou para fazer intervenções sociais que são muito importantes. Se nós temos, às vezes temos de ter um pouco de paciência para agarrar a oportunidade de ter os projetos prontos em função ou ao mesmo tempo que as linhas de financiamento estão disponíveis. Para quê? Para que possamos compatibilizar o melhor dos dois mundos. Obras no terreno e financiamento a fundo perdido para libertarmos os fundos do município para outras obras. E finalmente, obviamente, agradecer a todos e obviamente passar de uma coisa que todos os autarcas gostam e eu sei que a Presidente Ana Paula Martins gosta. A doutora Ana Paula Martins gosta de fazer coisas, gosta de fazer que as coisas aconteçam, gosta de fazer trabalho, mas acima de tudo todos os autarcas e ela em especial, eu sei, gosta que as coisas tenham realidade. Por isso agora está na hora de passar do papel, do financiamento, do papel, do projeto no papel, da estratégia no papel, para aquilo que é a obra concreta. E eu tenho a certeza, como ela disse, lá mais para o fim do ano já podemos, pelo menos as primeiras 32 habitações, ser uma realidade para muita gente. Mãos à obra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Seguidamente, irá usar da palavra a Secretária de Estado da Habitação, doutora Marina Gonçalves. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Tavira, cumprimentar o meu colega Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, que sei que está ainda com um sorriso maior hoje, tendo em conta o acordo que estamos a assinar. Cumprimentar a doutora Isabel Dias, Presidente do Conselho Diretivo do IRU, cumprimentar os demais presentes, sem os citar especificamente, mas agradecer também o trabalho que deram para a concretização da estratégia local de habitação e agora este segundo passo, que é a assinatura do acordo de colaboração, e começava precisamente pela felicitação e pelo agradecimento pelo trabalho que o município de Tavira está a fazer, seja neste programa, neste acordo de colaboração em concreto, seja naquele que foi o trabalho que foi aqui apresentado e que é muito bom que seja partilhado porque mostra esta visão transversal do que é o direito à habitação e esta necessidade efetivamente de encontrar respostas para todos. E quando digo todos, são todos aqueles que carecem de respostas e de ajuda, de alguma ajuda pública do Estado, na perspectiva não apenas central, mas sobretudo também da perspectiva municipal, sendo parte da solução, resolvendo o problema e garantindo um direito que é um direito constitucional e que infelizmente durante muitas décadas foi preterido face a outras prioridades ou a uma visão errada daquilo que era a persecução e o papel do Estado no direito à habitação. Efetivamente nós fomos deixando aquilo que era a salvaguarda da habitação, a salvaguarda da habitação digna, a salvaguarda do acesso à habitação, fomos deixando ao sabor do mercado. Se é certo que sempre tivemos uma componente de habitação social e houve alguma política nesse sentido, nunca foi uma prioridade, sobretudo ao nível central. Isto fez com que não houvesse um investimento, houvesse uma secundarização das políticas públicas de habitação nesta perspectiva transversal e nesta perspectiva nacional do envolvimento do Estado Central na promoção destes
investimentos e fez também com que os municípios, tendo eles muitas prioridades, tivessem muitas vezes que preterir, porque obviamente sendo aqueles que estão mais próximos da população, têm um conjunto enorme de respostas que têm que dar à população e não havendo um investimento e uma garantia do Estado na priorização da habitação, obviamente que torna mais difícil o trabalho dos municípios. Nós felizmente fomos invertendo nos últimos anos esta tendência, fomos assumindo a responsabilidade do Estado no financiamento, na salvaguarda daquelas que são as soluções habitacionais, fomos assumindo a prioridade de reforçar o parque habitacional público, não apenas na habitação social, mas também para as famílias de rendimentos intermédios, para dar resposta ao nível do arrendamento acessível, como o município, aliás, está a dar um bom exemplo, promovendo também esta resposta adicional e, portanto, fomos permitindo aqui desonerar o município numa responsabilidade que não é apenas do município, mas que deve ser, sobretudo, na perspectiva do Estado Central, deve ser uma responsabilidade do Governo e fomos permitindo ao município concretizar os investimentos que tinham pensados, ajudando com o financiamento e, ao mesmo tempo, permitindo que aquele que era investimento pensado para a habitação pudesse ser utilizado para outras componentes. O Primeiro Direito é um programa essencial para dar resposta à população com menores rendimentos e aos grupos mais vulneráveis. Tem uma lógica de coesão territorial e de integração que vai permitir dar respostas, seja por via do município, seja, como é o caso da Tavira, através de apoio direto aos proprietários privados, vai permitir dar respostas, vai permitir, sobretudo, dar habitação digna às pessoas. Eu já nem digo só o direito à habitação, garantir esse direito porque é constitucional, é basilar, é fundamental, nunca devia ter estado fora daquilo que são as políticas centrais de um governo, mas é o acesso também à habitação digna, garantir que as pessoas vivem em condições dignas, em condições adequadas, que conseguem viver realmente a sua vida no seu lar. Hoje a habitação, e a pandemia veio mostrar isso mesmo, não é apenas o lugar onde vivemos a nossa vida familiar, onde convivemos, onde passamos a nossa parte mais lúdica da nossa vida. É também o local onde nós trabalhamos, hoje em dia que o teletrabalho é onde os mais jovens estudam, é onde salvaguardamos também a nossa responsabilidade coletiva de promover a saúde pública, nomeadamente neste contexto de pandemia, e portanto a habitação é fundamental, é a base para a garantia dos outros direitos fundamentais e tal como acontece noutros setores, o Estado deve ter aqui um papel interventivo. O mercado por si só não dá resposta às famílias e, portanto, o Estado não pode ser um mero financiador, tem que ser um executor de políticas públicas, reforçando a sua resposta. E por isso o município está efetivamente de parabéns. O que estamos hoje a assinar, a homologar, no nosso caso, o acordo de colaboração, é um passo muito importante na concretização da estratégia local de habitação, uma estratégia que não podia estar mais enquadrada naquilo que são os objetivos também, do ponto de vista central, na promoção da habitação. Tem esta componente do primeiro direito para resposta às famílias mais carenciadas, tem uma segunda resposta, um segundo instrumento de resposta às famílias, aos mais jovens e às famílias de rendimentos intermédios através da promoção de vários instrumentos de arrendamento acessível, nomeadamente com o reforço do parque habitacional público. Tem aqui uma priorização daquilo que é o papel ativo da população, promovendo as cooperativas, os modelos de habitação colaborativa, que não podia ficar mais contente de ver que efetivamente há esta promoção, porque é muito importante o envolvimento da população e é muito importante explorar outras formas de garantir o acesso à habitação e, sobretudo, de garantir, de mostrar que efetivamente queremos resolver um problema, que efetivamente nós estamos a dar respostas cabais à população e estamos a executar políticas no terreno. E por isso, reforçando, acho que pela terceira vez, este agradecimento, mas realmente felicitar pelo trabalho que o município está a fazer, porque não só está enquadrado, como está numa fase muito avançada de estudo, de planificação e agora sim, no caso do primeiro direito, de concretização de obra no terreno, como dizia o meu colega Jorge Botelho, esta é a fase principal e a mais importante, mas também é aquela em que eu sei que os municípios têm mais vontade de iniciar, precisamente porque é esta que vai permitir dar efetivas respostas à população. Nós estamos a falar neste acordo de colaboração de 538 famílias, que vão poder ter acesso à habitação digna através de uma ação direta no município. Se é certo que a estratégia tem aqui outras componentes, eu reforço esta porque é importante percebermos aquilo que é o contributo que o município vai dar diretamente para as famílias e para salvaguardar o direito à habitação. Não estamos a dar nada a ninguém, na perspectiva de que o direito à habitação é um direito fundamental e as pessoas têm direito a ele. Mas a verdade é que o esforço que o município está a fazer, o papel ativo e a priorização da habitação deve realmente ser salientado. Tivemos décadas de investimento e se é certo que estamos a iniciar este trabalho e é um trabalho
do ponto de vista de governo, em colaboração com praticamente todos os municípios, devemos salientar que, efetivamente, esta inversão implica uma inversão de políticas, implica uma responsabilização e aqui uma ambição muito importante por parte do município, que eu tenho a certeza que se irá concretizar. Eu aproveitava para lembrar, se é certo que as percentagens de financiamento que estão aqui no acordo de colaboração já são uma grande desoneração daquilo que seria o investimento se fosse direto pelo município, aproveitava também para lembrar aquilo que foi o anúncio que também já foi feito pelo Sr. Ministro relativamente ao plano de recuperação e resiliência, que vai permitir, cumprindo o calendário temporal de julho de 2026, vai permitir que este financiamento possa ser, o financiamento a fundo perdido, possa chegar aos 100%. Isto é muito importante porque estamos a falar de cerca de 8 milhões de euros que ainda estão sobre a responsabilidade do município, seja por via do empréstimo unificado, seja diretamente através do autofinanciamento, e que se neste calendário temporal o município puser mãos à obra e conseguir concretizar a obra, ainda conseguimos financiar a 100% a totalidade ou parte deste acordo de colaboração. E isto é um incentivo adicional, isto é quase um apelo para que se concretize a obra nos próximos anos, porque ganhamos todos, obviamente ganham sobretudo as pessoas, mas porque há aqui assim realmente uma oportunidade de financiamento com o plano de recuperação e resiliência que vai permitir ao município não só fazer habitação, como pegar nesta verba e poder utilizá-la para outros fins. Pode ser também habitação, nós agradecemos, porque são sempre necessários estes investimentos das várias perspectivas. Relembrar também que o plano de recuperação e resiliência tem uma componente de investimento em duas medidas que o município falou, e eu só toquei numa e vou referir agora à segunda. Por um lado, tem uma componente a fundo perdido para uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que visa precisamente dar resposta para aquilo que são as necessidades de emergência e de transição para aqui 5 grupos mais vulneráveis, como aqueles que vocês identificaram na vossa estratégia, as pessoas em situação de sem-abrigo. Aqui também vai haver um instrumento de financiamento, o IRU vai ser uma entidade financiadora e os municípios podem também financiar as suas soluções, também a 100%, as soluções já aqui numa perspectiva mais transitória e não como primeiro direito de cariz mais permanente, e portanto é mais uma fonte adicional de financiamento a 100% que o município, tendo este projeto já em curso, pode associar-se e pode salvaguardar no mesmo calendário temporal de julho de 2026, garantindo aqui também respostas a grupos mais vulneráveis, e respostas que são essenciais para resolver um dos múltiplos problemas que temos efetivamente no acesso à habitação, e neste caso que é o não acesso à habitação de públicos que depois carecem, obviamente, de respostas mais transversais que não apenas à habitação, mas que podem vir beber ao plano de recuperação e resiliência na perspectiva de financiamento. E há uma terceira componente que também já aqui referi, que é o do arrendamento acessível, aqui já não na perspectiva de fundo perdido, mas na perspectiva de empréstimos com condições mais favoráveis, e que também permitirá financiar não apenas aquele que é o trabalho que o Estado Central, que o IRU está a fazer com a sua Bolsa de Imóveis, e que irá financiar-se também por esta componente de empréstimo, mas permite também financiar projetos dos municípios, e aproveitando que o município tem uma estratégia tão transversal, aproveito para reforçar a possibilidade também de se financiar estes instrumentos com estas medidas, com estes instrumentos, aliás, aproveitando aquilo que são finalmente boas notícias em matéria de habitação, o financiamento comunitário que prioriza a habitação e, sobretudo, uma vontade política do ponto de vista central de responsabilizar o Estado por aquilo que é a garantia do direito à habitação. Isso é uma grande mudança daquilo que era a visão do Estado, a visão do Governo, a visão do ponto de vista central da matéria da habitação e daquilo que é o nosso papel. Fomos deixando o mercado funcionar sem haver uma intervenção direta do Estado, e isso levou-nos ao Estado, ao momento que vivemos e à dificuldade de acesso à habitação por falta de habitação e por desproporcionalidade dos preços da habitação face aos rendimentos das famílias. E, portanto, conjugando agora a vontade dos municípios, o trabalho dos municípios com este financiamento e com esta vontade do Estado de garantir o direito à habitação, temos aqui um longo caminho muito ambicioso de concretização do direito à habitação e de concretização destes projetos, um calendário temporal definido em função do plano. Nós não nos devemos ficar com políticas de habitação balizadas a 2026, deve ser um trabalho a prosseguir nas próximas décadas. Não podemos, aprendendo dos erros do passado, não pode ser uma política do momento, uma política momentânea em que fazemos isto e deixamos de acompanhar, mas deve ser uma política duradoura, estável e que salvaguarde hoje e daqui a 10 anos e daqui a 20 anos o acesso à habitação, e aí passa naturalmente por um reforço do parque habitacional público, porque não há uma resposta mais estável do que essa para garantir o direito à habitação, sem prejuízo, obviamente, de instrumentos adicionais que são necessários. Eu terminava
como terminou, aliás, o meu colega Jorge Botelho, desejando boa sorte agora para pôr as mãos à obra e para concretizar este acordo de colaboração no terreno. Espero, quando isto melhorar, podermos visitar também a obra no terreno, que essa é uma perspectiva importante, percebemos a evolução destes acordos de colaboração e a evolução das estratégias local de habitação. E contam connosco, obviamente, para ajudar, connosco, Secretaria de Estado, mas connosco, essencialmente, o IRU, que tem ajudado muito na concretização deste trabalho e que também, com o município de Tavira, tem feito essa colaboração e continuará a fazer. Contem connosco para este instrumento, para o primeiro direito, mas também para a promoção das outras prioridades que tão bem definiu o município de Tavira, que tão coerentes são com aquilo que é o nosso trabalho e que tão importantes são de concretizar nos próximos anos. Muito obrigada. Em nome da Presidente da Câmara Municipal de Tavira, declaro encerrada esta sessão e agradeço a presença de todos os que nela participaram ou assistiram.